Olá, meu nome é Rafael, sou orientando de praíque do professor Erivelto de Filosofia. O título do meu trabalho é Lacan por Foucault, o discurso do significante, e o objetivo do meu trabalho é verificar a incidência de uma formação discursiva na construção do simbólico lacaniano. O simbólico lacaniano é a dimensão da linguagem na exploração do sujeito, e sua constituição se dá por uma rede de significantes em que cada um dos significantes se define por relações de mútua oposição para com os demais. E o que motiva o meu trabalho é um conjunto bastante diverso de críticas endereçadas ao simbólico de Lacan. Uma dessas críticas seria de Judith Butler, que vê no simbólico lacaniano o reino da lei que regula o desejo no complexo de Édipo, numa organização exogâmica de parentesco, cujas posições edípicas se codificam no aporte de normas universais de linguagem, instituidoras das fronteiras de inteligibilidade do gênero. As normas universais de linguagem seriam justamente as normas instituídas por um simbólico lacaniano que tomou do Saussure a configuração de linguagem, operando algumas transformações, para servir de aporte a essas estruturas exogâmicas de parentesco. Uma outra crítica seria de André Green, que afirma em Lacan o descabimento do pulsional em face do linguageiro no ato de abjunção do afeto com o significante. Green vê no simbólico lacaniano o fracasso de um anseio em dissolver na língua as particularidades de todos os registros fora da psique. E um terceiro posicionamento, que não é bem uma crítica, mas uma observação minha, se refere a quando Zizek se dispõe a uma interpretação da obra A Metamorfose de Kafka. Zizek afirma que a concisão proverbial de Kafka afasta as possibilidades de atribuição de sentido e o possível encadeamento significante se dá entre S1 e o objeto A, revelando, a meu ver, uma espécie de insuficiência do simbólico lacaniano. O simbólico lacaniano se constitui através de um encadeamento entre os significantes. E o encadeamento mínimo que constitui essa trama, a unidade elementar dessa trama, seria justamente o encadeamento entre um significante 1 e o 2, entre S1 e S2. Se Zizek afirma que há a produção de sentido através do encadeamento entre S1 e o objeto A, que é justamente aquilo que escapa toda forma de simbolização, nós temos em Zizek a subversão de uma formulação lacaniana essencial para a compreensão da trama significante. Isso para operar uma leitura do Kafka. A partir dessas críticas, encontrei no Foucault o conceito de formação discursiva, o qual foi particularmente útil para uma análise do simbólico lacaniano, porque possibilitava que se pusesse em relevo algo da regularidade com que Lacan concebia a linguagem na formulação de sua trama significante. A formação discursiva, conforme Foucault, seria um sistema de dispersão em que nos objetos, nos tipos de enunciação, nos conceitos e nas escolhas temáticas se pudesse definir uma regularidade. A incidência, portanto, de uma formação discursiva no simbólico lacaniano atua como regime regulatório de um conjunto de leis de linguagem implicadas na normatividade de estruturas universais de parentesco. As estruturas universais de parentesco o Lacan tomou do Lévi-Strauss. Conjugam-se linguística e antropologia estruturalista na totalização de um quadro discursivo no interior do qual o sujeito se constitui. A cognoscibilidade estruturalista das interações significantes põe como fronteira sua despolitização, ao passo em que inviabiliza a verificação de uma semântica de classe, raça, gênero ou sexualidade para uma formulação sobre a maneira por meio da qual a ontologia negativa, a partir da qual os significantes se organizam como trama, poderia vir a se dar. Em outras palavras, são as leis políticas de linguagem, definidas no cenário histórico de produção significante, e isso é uma conclusão a que esse trabalho chega, que oferecem os modos de organização subjetiva.